Glória a Deus. Não sei se eu mereço tanto, mas o pastor Jimmy é um querido, irmãos, é um querido. Igreja amada, muito boa noite. Paz seja com todos. Amém. Quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade, agradecer ao pastor Jimmy, pastora Sabrina aí, que nos convidaram com muito amor, muito carinho. Trago aqui um abraço do pastor Júnior Rostirola, o escritor do Café com Deus Pai, da Igreja Reviver, a nossa família igreja. Está comigo a minha esposa. Fica de pé, amor, para passar vergonha junto comigo. Isso, aí, essa pastora linda aí que tem me acompanhado. Irmãos, quando eu entrei na igreja pela primeira vez, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica antes. Minha mãe me levou. Pela primeira vez eu entrei, sentei assim no meio, assustado, medroso. E aí eu vi uma loirinha cantando na frente, assim, aí eu olhei e disse assim, ó: eu vou me casar com ela. E falei para minha mãe assim: mãe, quem é aquela moça lourinha lá, mãe? Ela assim: a mãe não conhece não, filho. Pois é, eu vou me casar com ela. Minha mãe olhou para mim assim, né? Entendeu nada. 8 anos depois eu estava casando com ela. Palavra tem poder. Palavra tem poder. Use a palavra para profetizar coisas boas. Eu trouxe uma foto da minha família. Aí, esse de laranja ali, ou mostarda, sou eu, né? Ao lado está a minha loira linda, maravilhosa, bonita, né? Aí à frente está o Miguel, meu neto, a Maitê no colo da minha filha Vanessa. Do lado da Vanessa tem a Gabriela, que é a minha filha, mãe do Miguel e da Maitê. Atrás ali 2 mal acabados, quer dizer, dois genros queridos, o Airan, que está atrás da Vanessa, e o Giorgio atrás da Gabriela. São meus 2 genros, pessoas maravilhosas, são como filhos. São como filhos, irmãos. É uma família que tem estado na presença do Senhor e tem nos dado muito trabalho em oração. Temos orado muito pela família. Ore pela família. Ore por sua família, porque o presente mais precioso que Deus te deu é a sua família. E ame a sua família. E a minha família é a família mais linda da terra, é a mais bonita, porque é minha. Ou você acha o filho do vizinho mais bonito que o seu? Não, né? Não é verdade? Então, ame a sua família, porque ela é preciosa e o Senhor te deu de presente. Você só tem que orar por ela, cuidar dela, ensinar a criança no caminho que ela tem que andar, que quando crescer, jamais vai se desviar desse caminho. Queridos, queria que você orasse comigo assim, repita assim: Senhor Jesus, estou na tua presença, Pai, e que essa palavra, Senhor, venha falar ao meu coração, que eu possa estar com a mente e com os ouvidos preparados para receber, que o meu coração seja como uma terra fértil, e essa palavra, como uma semente, ela venha direto ao meu encontro. Se for preciso me confrontar, me confronte, só não deixe eu sair daqui da mesma forma, porque o meu coração, eu quero que seja como uma terra fértil, e que essa palavra seja uma semente, e que ela possa produzir por 30, 60 e 100 por 1. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer para os irmãos, compartilhar com os irmãos, é tempo de boas notícias. Esse é o tema. Ali está o banner: tempo de boas notícias. É tempo de boas notícias aqui em Pinhais. Amém ou não amém? É tempo de boas notícias para essa igreja que está comemorando 12 anos. É tempo de boa notícia para a sua família que está hoje aqui. Talvez você diga assim: eu queria
tanto que a minha sogra estivesse aqui. Não, é para você. Essa palavra o Senhor preparou nessa noite para você, para que você possa receber, celebrar e repartir. Tudo que o Senhor quer é que você reparta tudo o que você recebe do Senhor. Amém ou não amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis. Nós vamos ler alguns versículos, e dentro desse texto eu quero tirar alguns princípios para a minha e para a sua vida, acerca de boas notícias que podem acontecer ainda hoje, aqui, nesse lugar, durante a sua semana, durante o seu mês, durante o seu ano. Tempo de boas notícias. 2 Reis 7, nós vamos ler do 1 ao 4 e depois o verso 9b. Diz a palavra de Deus. Quem achou diz amém. Quem não achou diz assim: eu vou encontrar. Amém? Diz o texto: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Eu gosto dessa frase, irmãos. Eu gosto dessa frase. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial, em cujo braço do rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. 2 Reis 7, do 1 ao 4. E o verso 9b diz assim, este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Meu Deus! E é nesse contexto dessa história da cidade de Samaria que havia 4 leprosos do lado de fora da cidade. A cidade estava cercada, a cidade estava sitiada, não entrava ninguém, não saía ninguém. O exército dos arameus cercaram a cidade, faltava tudo em Samaria. E na porta da cidade, conta a história que haviam ali 4 leprosos. A lepra no tempo bíblico era muito fatal, era uma doença muito perigosa, ela matava aos poucos. Uma pessoa nos tempos bíblicos com lepra era condenada à morte. E essa é a história desses 4 leprosos que estavam à beira da morte, entre a fatalidade da morte e a realidade da vida. E é nesse texto, é nesse contexto, é nessa história que nós vamos tirar uma palavra rema para as nossas vidas. Nós vamos tirar dessa história alguns ensinamentos importantes para que a gente possa aplicar na nossa vida, na minha família igreja, na minha cidade, no meu trabalho, nos meus estudos, aonde eu estiver. Eu posso aplicar algumas desses princípios na nossa vida, para que a nossa vida seja leve. Você tem que levar uma vida leve. O Senhor já levou a cruz. Cada um faz da sua cruz a forma que você quiser. Se você quiser que a sua cruz seja uma cruz pesada, irmãos, vai ser uma cruz pesada. Mas se você quiser que a sua cruz seja uma cruz leve, ela será uma cruz leve. Vai ser do peso que você quiser. Eu tenho procurado fazer minha cruz de isopor. A cruz é minha, eu faço do jeito que eu quero. E se eu puder, quero ver se ainda boto uma rodinha na ponta, para não dar muito trabalho. A Bíblia, ela não é só um livro de histórias. Ela é um livro
que vai trazer revelações para a nossa vida, e você precisa se atentar, e nós vamos tirar daqui palavras vivas, palavras vivas. Essa história aconteceu por volta de 892 antes de Cristo. Essa história, irmãos, não vai mais acontecer, já aconteceu. Samaria estava sitiada, cercada por um exército, faltava tudo em Samaria. Essa história já aconteceu, mas o Deus que aprove realizar um milagre naquela cidade, naquela circunstância, é o mesmo Deus que está hoje aqui. Amém ou não amém? O Deus é o mesmo. A história já foi, mas o Deus que operou lá é o Deus que está operando hoje aqui também. Então, irmãos, fique atento. Fique atento. Quando eu estiver ministrando essa palavra, personalize para a sua vida, personalize para os seus negócios, personalize para o seu coração, para a sua família e igreja, para o seu ministério. Quanto mais abençoado você for, mais abençoado será a sua família, mais abençoada será a sua igreja, mais abençoada será a sua cidade. Quanto mais você se entregar, quanto mais você se doar para Deus, mais o Senhor vai te abençoar. E eu profetizo sobre essa igreja um tempo de prosperidade, irmãos, uma prosperidade enraizada na palavra, uma igreja que vai à frente do seu tempo. Eita! Uma igreja que vai à frente do seu tempo, uma igreja que hoje comemora-se 12 anos, e os próximos 12 anos serão anos de fartura, anos de crescimento. Por quê? Porque são feitos com pessoas, pessoas movem pessoas. Ai pastor, mas pessoas também machucam pessoas. Sim, mas Deus também usa pessoas para curar pessoas. Amém ou não amém? Seja alguém que vai curar pessoas, uma igreja vencedora, uma igreja acolhedora, uma igreja que vai estar à frente do seu tempo, de braços abertos, recebendo. Irmãos, tem muita gente para ser ganha para Jesus, tem muita gente perdida, irmãos, tem muita gente sedenta, você sabe o que é uma pessoa sedenta? Pessoa que está com sede da palavra, e não vai ser preciso pregar muito não, é só dizer assim, ó, Jesus te ama, o que eu posso fazer por você? Posso te dar um abraço? Amém ou não amém? Deus não é um patrocinador de fracasso, tampouco de derrota. Não. Deus não quer voto de pobreza, voto de miséria. Não, Ele quer uma igreja vibrante. Ele quer uma igreja que cresça, sim, uma igreja que cresça, mas antes de tudo, em cima de uma visão. Que visão? A visão que Ele deu ao anjo da igreja, ao seu pastor e à sua pastora. Agora cuidado, porque a tua vista pode ser a maior inimiga da tua visão. Por quê? Porque a vista, ela vê o natural, e a visão vê o sobrenatural. Aquela cidade não tinha nada, estava faltando tudo. Mas de repente, o que aconteceu? Um homem de Deus se levanta. Um homem de Deus se levanta e profetiza. E aqui nessa igreja há um homem de Deus. Amém ou não amém? Há uma pastora de Deus, há um grupo de pastores de Deus que vão profetizar sobre essa igreja, sobre essa cidade. E você faz parte disso. Não fale mal da igreja. Como não amar a igreja? Como não amar a igreja de Jesus? Como não amar a igreja que Jesus morreu por ela? Como não amar a igreja, se foi na igreja que eu conheci minha esposa, como eu falei aqui? Como não amar a igreja, se foi na igreja que eu comecei a namorar com ela? Deu trabalho a doidar, deu muito trabalho. Só depois de 8 anos eu fui casar com ela. Irmão, pensa numa loira difícil. 8 anos depois,
Eu fui casar com ela. Como não amar a igreja se foi na igreja que nasceu as minhas 2 filhas? Como não amar a igreja se foi num altar como esse que eu apresentei as minhas filhas? Como não amar a igreja se foi na igreja que nasceu meu neto e minha neta? Como não amar a igreja? Ame a igreja de Jesus. Faça das suas redes sociais uma plataforma para evangelizar. Entenda uma coisa: as suas redes sociais não é o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações fica em Jerusalém, irmãos. Não é nas suas redes sociais. Às vezes eu fico vendo as pessoas perdendo tempo, um tempo precioso, falando mal da igreja de Jesus, falando mal das pessoas nas redes sociais. Não. @PR Anísio Carvalho é minha rede social, vai lá olhar. Tem coisa boa, irmãos. Eu só evangelizo, só falo do amor de Deus. Você precisa entender que a igreja custou o sangue de Jesus. Ele deu o seu sangue pela igreja. E você precisa entrar em tempos de boas notícias. Tempo de boas notícias. Para que você possa entrar num tempo de boas notícias como essa igreja está vivendo. Olha só que coisa linda, que igreja linda. Irmãos, eu fiquei impactado com a beleza da igreja, o cuidado. A gente conhece um pastor pela arrumação das cadeiras. O pastor Jimmy tem um cuidado, já vi que ele é muito cuidadoso, tudo alinhadinho, tudo bonitinho. É isso aí, a gente conhece o pastor pelo alinhamento das cadeiras. Uma igreja bonita. Eu não teria dificuldade nenhuma, pastor Jimmy, de ser pastoreado por você. Mas dificuldade nenhuma. Seria um membro dessa igreja com uma facilidade. Uma igreja linda. Então, meu irmão, aí, para você entrar num tempo de boas notícias, profetize as vitórias da sua vida. Eu já comecei a pregar, irmãos. Profetize as vitórias da sua vida. Você tem que falar. Você tem que profetizar as vitórias da sua vida. Olha só, o verso 1 de 2 Reis 7. Olha só, ele respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Gente, o milagre não tinha acontecido ainda. Faltava tudo, estava tudo em ruínas. Não tinha comida, não tinha cevada, não tinha trigo, não tinha nada, irmãos. Mas o homem de Deus, tinha sim um homem de Deus naquela cidade. A cidade podia estar num caos, mas dentro daquela cidade tinha um homem de Deus. Amém ou não amém? Dentro dessa igreja tem um homem de Deus. Uau! Você pode estar passando a maior dificuldade da sua vida, você pode estar passando por um momento mais terrível, mas entenda uma coisa: Deus não mudou. Deus não mudou. Deus continua sendo Deus. E há um profeta nessa casa. Há um profeta nessa casa. Dentro de Samaria há um profeta. E ele disse: amanhã vai haver abundância nesta cidade. O que você precisa fazer é isso. Amanhã vai haver abundância. Amém ou não amém? Há um profeta. Profetize o seu dia antes dele chegar. Profetize o seu dia antes dele chegar. Comece a profetizar. Quando você sair daqui, já sai profetizando, irmãos. Já começa a falar: eu não tenho casa própria, moro de aluguel. Não, eu já profetizo uma casa para mim. Eu quero uma casa, Senhor, eu quero uma casa. O pastor mandou profetizar. Profetiza. Já começa a pensar assim, já começa a orar e fazendo assim, Os que tem mais fé, que aqui é virar a chave, né, para abrir a porta. Os que tem mais fé já faz assim, pip, 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 pip. Fechadura eletrônica. Amém ou não amém? A fé é sua.
Ah, eu estou vindo para a igreja de Uber. Já profetiza um carro, ó, já sai assim, ó, pela rua. Aí a pessoa vai olhar e vai dizer assim: esse carro tu não passa marcha não? Não, é automático. Irmãos, profetize. Se você não profetizar, nada vai acontecer. Ora, agora você tem que profetizar. Eu me lembro que nós temos uma celebração que vai no final do ano, vai de segunda a domingo, semana da virada, culto todo dia. E teve um pastor que pregou alguns anos atrás. Ele comentava que ele estava numa igreja, e nessa igreja ele estava falando sobre fé, sobre profetizar. E ele pregava sobre o grão de mostarda. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, irás a esse monte, translada-se daqui e assim acontecerá. Ele contou esse testemunho na nossa igreja. E ele disse que nessa igreja, quando ele acabou de pregar, uma senhorinha levantou assim da cadeira e foi até ele e disse assim: pastor, essa palavra que o senhor pregou é literal? Aí ele olhou para ela e disse: olha, irmãs, eu confio na palavra de Deus e acredito que seja literal, sim. Se tu orar e não duvidares que o monte sai, o monte vai sair. Ela assim: pastor, eu estou falando isso por quê? Porque a partir de hoje eu vou orar assim. No fundo da minha casa tem um morro, e cada vez que chove eu tenho medo que esse morro acabe indo e levando a minha casa. Então a partir de hoje eu vou abrir a porta, eu vou olhar para aquele monte e vou pedir para aquele monte sair daquele lugar. O pastor olhou para ela e disse assim: se tu tiveres fé e não duvidares, eu acredito que possa ser literal, sim. E ele conta que a mulher, ela chegava todos os dias, ela abria a porta e dizia assim, a oração dela era uma só, ela só falava assim, ó: Senhor, eu não sei se a minha fé é do tamanho de um grão de mostarda, mas eu quero que esse monte saia aqui de trás da minha casa. Todo dia. Ele não precisou por quanto tempo foi, porque ele também não era daquela igreja, ele estava pregando naquela igreja, assim como eu estou pregando hoje aqui. E ele depois ficou sabendo, o pastor amigo dele contou para ele esse testemunho. E diz que aconteceu o seguinte, irmãos: depois dessa mulher tanto orar sem desistir, os fundos da casa dela, onde tinha o morro, foi vendido para uma construtora, que ia sair um condomínio. Só que quando tudo certo, tudo ok, tudo pronto, o que aconteceu? O IBAMA, ele não deixou fazer a entrada no local onde eles queriam. E eles tiveram que mudar aonde era o morro. Só que o IBAMA também disse o seguinte: vocês vão ter que tirar esse morro daqui e colocar do outro lado. E as retas escavadeiras começaram a tirar o morro, botava no caminhão e jogava para o outro lado. Tirava de cá, jogava para lá, tirava de cá, jogava para lá. O que aconteceu? O morro foi para o outro lado e ali passou a ser a entrada do condomínio. Aleluia! 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 Então profetize o seu dia antes dele chegar. Profetize os milagres da sua vida, para você viver e entrar, irmão, entrar num tempo de boas notícias, como essa igreja está e vai continuar. Jamais se deixe abater com as oposições. Jamais se deixe abater com as oposições. Você vai ter oposição. Ué, Eliseu teve. Olha a palavra do Senhor no verso 2. O oficial, cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você verá com os seus olhos, mas não comerá coisa alguma. O rei, infelizmente, estava muito mal assessorado. E tem muita gente mal assessorada. Meu Deus, 12 anos. 12 anos, pastor Jimmy. Quantas oposições já enfrentou?
Quantas oposições, irmãos, e entenda uma coisa: as oposições elas virão de pessoas que estão perto de você, não longe. Não vem de pessoas de longe, não. Vem de pessoas perto, pessoas que só sabem murmurar. Eu fujo de pessoas pessimistas. Eu oro por elas, eu abençoo elas, mas andar do meu lado não anda. Pessimista do meu lado não dá, irmãos. Você já conversou com um pessimista? Você já viu como é difícil tu conversar com um pessimista? Nada dá, nunca dá, está sempre ruim, está sempre difícil. Pensa, dois pessimistas conversando, se encontraram. Aí um falou assim: rapaz, acabei de vir do médico. Ele assim: eu vim ontem eu fui no médico. Ele assim: pois é, eu fui no médico e ele disse que eu tenho uma úlcera. Aí o outro falou assim: a tua sangra? Meu Deus, ele já queria que a dele fosse pior do que a do amigo, que a dele sangrava. Não, irmãos, não dá para te andar com pessoas pessimistas. O oficial do rei zombou. Ainda que se abra as comportas do céu, será que vai poder mesmo ter comida amanhã em Samaria? Mas o profeta advertiu: você vai ver e você não vai comer nada. Irmãos, não aceite pessoas pessimistas falarem como tem que ser a sua vida. Não. Parece que tem pessoas que trabalham contra. O pastor lança uma ideia, nós vamos fazer. Mas será que vai dar, pastor? Pastor, isso é impossível demais. Eu acho que o senhor é muito sonhador, pastor. Não, irmãos, não. Lá na nossa igreja, o pastor Júnior lança um desafio. Meu Deus. Às vezes a gente acha que é umas coisas assim. A gente até pensa que às vezes eu acho que o pastor Júnior é de outro planeta. A gente acha que ele não nasceu no planeta Terra. Mas quando ele fala uma coisa, para nós é regra. Entenda uma coisa, irmãos: não existe e não dá. No mundo cristão, para nós cristãos, pastor, não existe e não dá. Existe e falei que a pessoa é errada. Não existe e não dá. Tu quer arrumar uma briga com o nosso pastor? Quando ele fala alguma coisa: não, pastor, isso não dá. Não existe e não dá. Existe e falei que a pessoa é errada. Tudo dá. Tudo é possível. É a Bíblia que diz, não sou eu. Não é a Bíblia que fala isso? Tudo é possível aquele que crê. Se nós cremos, então é possível. Então, se é possível, tem que dar um jeito de dar certo. Amém ou não amém? Eu não sei a circunstância que tu está vivendo, mas eu digo uma coisa para ti: aplica a fé que as coisas vão mudar. Vai mudar. Irmãos, entendam uma coisa: Jesus não disse isso. Ele não disse. Sai por aí falando aí, o pastor Anísio disse que Jesus não disse isso, mas ele quase disse, pastor Jimmy. Jesus não disse, mas ele quase disse: os murmuradores sempre tereis por perto. Ele não disse isso, mas quase disse. Porque vou te falar, ô racinha que prolifera. Mas aqui em Pinhais não tem. Aqui na igreja não tem. Aqui é só, é tudo cara de leão e coração de cordeiro. Tudo abençoadinho. Para você entrar num tempo de boas notícias como essa igreja, nunca permita que suas circunstâncias determinem sua identidade. Não permita que as suas circunstâncias determine a sua identidade. Sua identidade é uma só: filho do Deus Altíssimo. Sua identidade é essa: filho de Deus Pai. Filho.
Essa é a tua identidade, essa é a tua raiz, a tua essência. Agora, não permita que as circunstâncias determinem a sua identidade. Olha só o verso 3. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Ora, eles estavam do lado de fora. Se eles entrassem, morriam de fome. Se eles ficassem ali, morreria da lepra. Então eles tiveram uma ideia: vamos ao acampamento dos inimigos. Se nos matarem, morreremos. Se nos deixarem viver, viveremos. Eles tinham 1% de chance. Eles estavam entre a realidade da vida e a certeza da morte. Mas esses homens, eles não tinham lepra no coração, na fé, na mente, no espírito e na esperança. Por quê? Porque eles resolveram arriscar, eles resolveram ir. Agora, irmãos, infelizmente, tem muita gente que não tem lepra no corpo. Não tem, a gente não tem, porque é uma doença que aqui no Brasil chama-se hanseníase e quase está erradicada, praticamente erradicada. Mas tem muita gente com lepra na mente, lepra no coração, lepra na fé, lepra na esperança. Entenda uma coisa: você não é sua circunstância. Você não é sua circunstância, você não é um moribundo doente, você está momentaneamente doente, momentaneamente, mas você não é um doente. Amém ou não amém? Você não é um vagabundo desempregado que não quer trabalhar, não. Talvez você esteja momentaneamente desempregado, mas você não é um desempregado. Você não é aquela notícia ruim que falaram de você. Você não é aquela calúnia que falaram de você. Não. Repreenda toda notícia contrária. Repreenda toda falácia do inferno. Não receba. Você não é um diagnóstico de uma doença que momentaneamente está em você. Não. Você é muito mais que isso. Você é um filho amado de Deus Pai. Tem gente que morre na derrota. Tem gente que morre antes de lutar. Entrega os pontos. Recebeu uma notícia ruim, acabou a vida. Não, você não é isso. Não. Deus vai enviar anjos para cuidar de você. É bíblico isso, irmãos. Não estou falando isso, não. Está na palavra do Senhor. O Senhor ordenará a anjos a seu respeito, que vão te servir. Além disso, você tem um casal de pastores que, quem sabe, na madrugada, enquanto tu está roncando, ele está orando. Roncando também peguei pesado, né? A minha família, dos meus pais, paterno, meu pai, morreu por conta do diabetes. O irmão do meu pai, meu tio, morreu por conta de diabetes. Minha tia morreu por conta de diabetes. A minha avó morreu por conta de diabetes. Tudo do meu pai. Meu irmão mais novo, com 19 anos, já tinha diabetes. Não morreu por conta disso, mas já morreu também. Mas não foi por conta de diabetes, mas já tinha diabetes. Meu irmão mais velho, já tinha diabetes também, morreu também, mas não foi por conta de diabetes. Sobrou só eu na família. Quando aceitei Jesus, quando eu recebi Jesus na minha vida, eu falei assim, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero diabetes não vai me pegar. E comecei a orar e fiz uma corrente para quebrar essa maldição na minha vida. Eu não tenho diabetes. Um dia deu uma confusão lá em casa, aí vai fazer exame, Aí fiz exame. Não deu, mostrei para elas, não tem. Agora, dias atrás, fui fazer novos exames, aí ela deu 118, acho.
Aí o médico assim, olha, cuidado que isso é pré-diabético, assim, está amarrado em nome de Jesus. Eu não tenho esse trem. Aí fiz uns exames, cuidei da saúde, dei uma melhorada na alimentação, sumiu, voltou para os níveis de 90, 80 e pouco, 90. Aí a minha filha foi internada com convulsão, a minha neta, olha só, foi internada com convulsão. Foram fazer uns exames, a minha esposa me liga, eu não vou dizer desesperada, porque aí eu estou forçando um pouquinho a barra, mas ela ligou já, porque fizeram o exame na Maitê e deu 300 de glicose. Aí ela liga para mim, amor, deixa eu melhorar, porque eu tenho que encarar mais 230 quilômetros de volta. Amor, não. E agora, como é que eu vou fazer? Amor, a Maitê deu 300 de glicose, amor. Começa uma rajada de oração. Eu disse assim, ei, pode perguntar para ela. Ei, para. Fez ou não foi? Para já. Não quero saber dessa história de 300 de diabetes. Você deu errado. Esse exame está errado. A Maitê não tem 300 de glicose, mas nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. Não tem. Pode mandar fazer o exame de volta, que esse negócio está errado. É um falso positivo. Pode fazer de novo. Calma, amor, vai orar? Vai orar? Não. Já está orado, já está repreendido. Isso aí não... Aí ela já pegou, já foi com uma irmã lá para o altar, lá, as duas já foram orar. Aí dali eu estava indo no banheiro, fui no banheiro, fechei a porta do banheiro assim, dentro do banheiro mesmo, disse assim, capeta, tu não vai me enganar, seu safado. Esse trem aí de diabetes, coisa nenhuma, tá? Daqui a pouquinho eu quero escutar aí que tá tudo errado esse negócio. Não dou nem chance de tentar me enganar. Brabo. Não, capeta, querendo me enganar. Tentou comigo no pré-diabético. Aí foi na minha neta. À tarde eu orei, saí dali, ó. Nem tique, nem taque. Até ela ficou brava comigo. Porque ela achava que eu não estava dando valor devido à situação. Chega à tarde, ela... Fala, amor, fala. O que deu? Descartaram o diabetes. Aí eu peguei o papelzinho. Eu já sabia. Irmãos, não receba você, não é a sua circunstância. Isso, irmão, bate mesmo. Olha só, uma semente de uma fruta, uma semente. Você acredita que dentro dessa semente tem o DNA de algo extraordinário? Sim ou não? Acho que o lado de cá está mais crente, deixa eu ver. Você acredita que dentro de uma semente tem o DNA de algo extraordinário? Amém ou não amém? Você acredita então que dentro de uma semente tem o DNA de algo extraordinário? Amém ou não amém? Agora a fé ficou forte. Mas se eu pegar essa semente e jogar aqui nessa plataforma, ela vai germinar, crescer, florescer e frutificar? Como assim não vai? Você nunca fez a experiênciazinha do feijão no algodão? Não cresceu? E por que se jogar aqui não vai crescer? Tá, vai crescer ou não vai? Já deixei vocês com dúvida. Deixa eu ir para o lado de cá. Vai crescer ou não vai crescer? Não vai. É isso aí. Você tem que ter certeza, irmãos. Por que não vai crescer? Porque ela não está no ambiente que ela foi preparada para ser colocada. Agora, se você pegar a mesma semente, colocar numa terra fértil, ela vai germinar, vai crescer, vai florescer e vai frutificar? Sim ou não? Por quê? Porque está no ambiente certo, no ambiente correto. Agora olha só, se uma semente tem o DNA de algo extraordinário, imagina você.
Às vezes eu acho que eu prego em aramaico. Imagina você que tem o DNA de algo extraordinário, que é o DNA de Deus Pai. Você foi feita à imagem e semelhança, sobre você foi soprado o fôlego de vida, sobre você foi soprado o Espírito Santo de Deus. Então você tem que sim fazer coisas extraordinárias. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, não é sobre você, é aonde você está. Se você acreditar nas circunstâncias, a tua identidade vai ser distorcida. Agora, se você acreditar que você é um filho amado de Deus Pai, nada vai te abalar. Amém ou não amém? Arrisque entre a esperança da vitória ou a fatalidade da derrota. Arrisque entre a esperança da vitória ou a fatalidade da derrota. Olha o verso 4. Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se ele nos pouparem, viveremos. Se ele nos matarem, morreremos. Eles falaram, irmãos, vamos lá, aqui nós vamos morrer, se entrar nós vamos morrer, vamos lá, quem sabe lá eles deixem-nos entrar. Deus sempre vai abrir uma porta, Deus sempre vai mudar a circunstância. Agora, às vezes, presta atenção, às vezes Deus está usando uma circunstância para mudar você. Às vezes, Deus está usando uma circunstância para mudar você. Tem que entender. Aqueles 4 leprosos estavam na porta da cidade. Ora, só um bando de doido que vai pensar dessa forma: estou leproso, vou para os inimigos, que os inimigos vão me receber de braços abertos. Mas se eu ficar aqui, eu morro. Se eu entrar, eu morro. Se eu vou morrer de qualquer jeito, vou morrer tentando alguma coisa. Usou a circunstância para mudar a história daqueles 4 leprosos. Talvez tu esteja passando por uma luta, que o Senhor está usando essa luta para mudar a tua história. E você não está entendendo nada. Aí a pergunta é: Deus é bom ou Deus é ruim? Deixa eu vir para o lado de cá, vamos ver. Deus é bom ou Deus é ruim? Vai de cá. Deus é bom ou Deus é ruim? Deus é bom, né? Tá, então vamos lá. Eu gosto de fazer o povo pensar. Quem de vocês aqui, incluindo eu, que em algum momento da sua vida, talvez você não verbalizou, mas você pensou assim, ó: se Deus é tão bom como todo mundo fala, por que eu estou passando essa desgraça? Se Deus é tão bom como o pastor prega, por que eu estou passando por essa miséria desgramada? Se Deus é tão bom assim como a Bíblia diz que é, por que eu estou com essa circunstância que eu não consigo resolver? Se Deus é tão bom, por que eu estou falindo? Talvez você nunca verbalizou, mas você já pensou. Ou não? Sim ou não? Ah, já pensou? Pois é, então Deus é bom ou Deus é ruim? Entenda uma coisa, meus queridos: Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Nós é que conforme a circunstância que a gente está vivendo, a gente acha Deus bom ou não tão bom assim. É as circunstâncias que muitas vezes nos mudam. Agora,
Entenda que o Senhor usa a circunstância para mudar você. Amém ou não amém? Quem entendeu diz amém. Para você entrar num tempo de boas notícias, como essa igreja está, irmão. Essa igreja está bombando. Confie que seu banquete já está sendo preparado por Deus. Seu banquete já está sendo preparado por Deus. Cutuca aí a pessoa que está ao teu lado assim, ó. Estás vendo ou não estás vendo já? Já está vendo teu banquete sendo preparado? Olha o verso 5 a 7. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações, diga comigo assim, ó, as imediações. Eles nem estavam no acampamento ainda, eles estavam nas imediações do acampamento. Não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e os egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumento, deixando o acampamento como estava. Uau! Meu Deus! Eu acho que eu falei em aramaico de novo. Irmãos, eu não sei onde é que é o cemitério de Pinhais. Mas se eu fosse no cemitério de Pinhais e lesse esse trecho aqui, lá, e contasse essa história que eu estou contando para vocês, irmãos, ia ser um vale de ossos secos, ia túmulo arrebentar, osso ia sair, ligar com osso, ligamento, para dizer assim, ó, glória a Deus! O Senhor está te preparando um banquete, né, pastor? Um banquete, né? Será que é hoje ainda? Mas que banquete é esse, pastor? Irmãos, eu rodei 225 quilômetros, 230 quilômetros, sei lá, para dizer que o Senhor está te preparando um banquete, tu está... Eu fico... O verso 8 ali, olha só, tendo chegado às imediações, os 4 leprosos, antes de chegar no acampamento, eles já estavam vendo ouro, prata, roupa, comida. Antes de chegar no acampamento, eles já estavam vendo o que ficou ali. Olha o que o Senhor fez para abençoar aqueles cabeçudinhos ali. Fez com que o exército inimigo escutasse um barulho de carruagem, de exército, e eles gritaram: olha, o rei de Israel foi lá, trouxe os hititas, os egípcios, vão nos trucidar, vamos fugir. Por quê? Por quê? Porque houve um homem de Deus que profetizou naquela cidade. Há um homem de Deus nessa igreja, há homens de Deus nessa igreja, há homens de Deus nas suas casas. Profetizem, profetizem, profetizem. Profetizem, profetizem, e vai acontecer. Como o Senhor vai fazer? Não sei, também não tem que saber tudo, mas eu sei que Ele vai fazer. Ele vai fazer, Ele vai mudar. Ele vai mudar, Ele vai mudar, Ele vai mudar. Ele vai mudar. Pode se preparar, meu irmão. Aquela nuvem do tamanho da mão do homem está aparecendo, está aparecendo, está aparecendo, está aparecendo. E quando você menos esperar, vai ser uma abundância, abundância na tua vida, abundância na tua família, no teu trabalho, nos teus estudos. Já começa a pensar: eu vou ser promovido na empresa, eu vou ser promovido, eu quero essa promoção, ela é minha. Amém ou não amém?
Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Salmo 23 diz assim, ó, que ele preparará um banquete na presença dos seus inimigos e unge a sua cabeça com óleo. Começa a preparar a grande festa. Começa a preparar. Começa a preparar. Teu casamento não vai ser destruído em nome de Jesus. Teu parente que está na droga vai abandonar a droga. Acabou esse tempo. Acabou. Aquele vizinho cachaceiro vai se converter. Amém. Está vendo? Sempre tem. Começa a profetizar. Deixa os teus vizinhos saber que tu é crente. Se o teu vizinho não sabe que tu é crente, como é que tu vai ganhar ele para Jesus? Ser crente aqui dentro, irmãos, aqui é fácil. Eu quero ver ser crente lá fora. Dentro do carro, no trânsito. No trânsito, Eu aprendi no trânsito que eu sou o terceiro. Primeiro é Deus, depois o meu vizinho, depois sou eu. Mas nem sempre foi assim. Eu era um jumento no trânsito. Brabo que parecia um leite. Mas Deus me curou. Profetizando. Eu quero melhorar, eu quero melhorar, eu quero melhorar. E Deus foi. Quanto mais eu pedia para Deus me dar paciência, mais Ele me colocava em enrascada. Para eu exercer paciência. Até que uma vez, há 20 anos atrás, mais de 20 anos, eu estava passando da frente do hospital, lá em Itajaí, e uma mulher, ela estava estacionada, ela pega e sai, ela embarcou no carro e saiu assim. E eu vinha na via, quando ela sai em cima de mim, eu puxei mais para a esquerda, do meu lado e um ônibus, ficou o ônibus, eu e a mulher, espremido, tomado por uma ira, que eu urrei, eu não falei, eu urrei. Eu vou até baixar. Falei assim, ó, quando ela me fechou, né? Meu Deus, na hora, irmãos, eu falei isso, e eu já, ai Senhor, por que eu fiz isso? Eu já me senti uma lagartixazinha, uma baratinha, um negocinho assim, e eu xinguei a mulher, eu só vi que era uma mulher, e eu fiquei, irmãos, eu fiquei arrasado, o Senhor sabe do meu coração, e chegou na frente, o semáforo fechou, parei o carro, e eu já, Senhor, por que eu fiz isso? Puxa Senhor, eu estou pedindo tanto para ti, e escutei aquele assim, ó, pip, pip, mas eu não dei bola, porque eu não notei, aí, de novo, pip, pip, aí eu olhei, era a mulher, ela olhou para mim e fez assim, ó, Pai do Senhor, irmão. Aí o que eu já era ruim, já estava feio, já estava me sentindo uma lagartixazinha, aí ela era da mesma igreja que eu era superintendente de escola bíblica dominical, olha que nome, olha só, tu lembra disso aí, Jimmy? Tu lembra da época do superintendência de escola bíblica dominical? Ou seja, eu era responsável por passar a matéria para os professores, e ela era professora, e eu falava assim, ó, tenha um amor com as pessoas, cuide das pessoas, tratem bem as pessoas. Cheguei em casa e falei para a pastora Mary, amor, meu amor, tu não sabe o que eu fiz, o que tu fiz isso, ixi. Chegou domingo, a abençoada também era diaconisa, e ela estava onde? Na porta da igreja, domingo. Aí eu falei para a pastora Mary assim, amor, olha lá, ó, lá está ela na porta da igreja, lá, ó. Como é que eu vou fazer agora para entrar, que só tinha uma entrada? Eu vou ter que passar por ela, me ajuda aqui, tá, amor? Aí eu fui ver um negócio, quando eu olhei, ela cacou, me deixou sozinho. E eu queria que ela fosse comigo para dar uma força, não, aí eu cheguei, olhei, e falei, ô irmã, me perdoa aí, por causa da semana aí. Ela assim, não, Anísio,
Não, está tudo certo. Eu nem escutei o que tu falou. O marido dela estava na UTI. O marido dela lá na UTI escutou. Eu disse assim, não, mas eu não podia falar o que eu falei dela. Não, mas eu que estava errado, meu marido está na UTI, eu acabei saindo. Eu falei assim, pá, me perdoa, não é, eu não sou isso. Eu não sou isso, tá? Irmãos, olha, ela podia ter me queimado para o pastor, porque eu não era o pastor da igreja. Ela podia ter me queimado para o pastor, ela podia ter me queimado dentro da igreja, ela podia ter me queimado com os irmãos. Ela nunca falou nada para ninguém. Nunca saiu uma palavra dela para alguém sobre isso que aconteceu. Passado anos, não sei se chegou anos, mas muito tempo, passado muito tempo, eu fui conversar com ela de novo. Aí eu disse assim, ô irmã, diz uma coisa para mim. Tu poderia ter me queimado na igreja. Por que tu nunca falou com ninguém isso? Aí ela deu a segunda cajadada. Ela falou para mim assim, ó, Anísio, nós temos que propagar o que edifica o reino, não o que envergonha. Aí eu aprendi, a partir daquele dia, eu passei a ser o terceiro no trânsito. O Senhor preparou um banquete para mim. Amém ou não amém? E, para encerrar, quando eu falo isso lá na nossa igreja, o pessoal faz assim, ó. E para encerrar, ó, diminui o grau de falsidade aí, vai. Estou brincando com vocês. Queridos, olha só, para encerrar. Não se esqueça de repartir com o seu próximo. Não se esqueça de repartir com o seu próximo. Há alguém do seu lado que precisa da sua boa ação. Há alguém nessa cidade que precisa da sua boa ação. Há alguém no trânsito que precisa da sua boa ação. Há alguém nessa igreja que precisa da sua boa ação. Então reparta com os outros. Eu não estou falando aqui só financeiramente, não. É um abraço, é um sorriso, é uma alegria. Olha o verso 9. Então disseram uns aos outros, os leprosos: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Eles foram colocados para fora da cidade. Eram 4 leprosos. Eles foram usados pelo Senhor para descobrir o alimento, a comida, descobrir tudo. Deus usou quem? Os improváveis. Deus gosta de trabalhar com o improvável, irmãos. Deus ama trabalhar com o improvável. Sabe por que Ele gosta de trabalhar com o improvável? Diz assim, por quê, pastor? Porque Ele não encontra pessoa melhor. Pastor Jimmy era um improvável, eu sou um improvável, pastor Júnior era um improvável, Jesus era um improvável, saiu de Nazaré para Belém, para nascer, era um improvável, foi sepultado numa tumba que nem era dele. Davi era improvável, estava lá cuidando das ovelhas do pai. Jacó era improvável, saiu com uma mão na frente e outra atrás. Deus usa os improváveis. Amém ou não amém? Tem algum improvável aqui? Deus vai te usar. Agora, para que essa palavra se torne rema e se cumpra na sua vida, você tem que agir com generosidade. Generosidade. Em quê? Em tudo, irmãos. Em tudo que você fizer, você tem que agir com generosidade. Se você não repartir, você não vai viver o extraordinário de Deus. É tudo, tudo. É uma palavra, é um abraço, é um sorriso, é as suas finanças. Ora, Deus te dá um fruto. Dentro desse fruto tem as sementes. E semente não pode ser comida. Semente tem que ser plantada. Semente não é para comer. Você quer ver um exemplo? Você pega uma laranja. Amém ou não amém? Uma laranja. Você corta uma laranja. Você consegue contar quantas sementes tem dentro da laranja? Sim ou não?
Por quê que você consegue contar? Porque é a sua parte que você tem que devolver, que você tem que plantar para poder nascer outro pé de laranja. Amém ou não amém? É a parte que cabe a você. Saber quantas sementes tem para poder fazer o plantio. Amém? Agora a pergunta que eu faço para você, pastor Di, a pergunta que eu faço: quantas laranjas tem dentro de uma semente? Hã? Bastante? Quantas laranjas tem dentro de uma semente? Por que você não sabe? Porque essa parte cabe a Deus fazer. Se você plantar, você vai colher inúmeras, 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 inúmeros, inúmeros, inúmeras laranjas. E quanto mais você plantar, mais você vai colher, mais sementes vão ter. Mas tem gente comendo semente. Quem come semente não planta nada. Sabe o que vai acontecer com quem come semente? Quem come semente vai viver da sobra dos outros. Não vai perecer não. Não perece não. Só que vai viver das sobras dos outros. Por quê? Porque não entendeu. Não entendeu o princípio da semeadura. Amém ou não amém? Agora, veja bem. Lembra que eu falei no início que o rei estava apoiado, estava muito mal assessorado? Olha o verso 17. Presta atenção. Lembre-se do homem que o profeta, ele disse o seguinte: você vai ver, mas não vai comer. Lembra que Eliseu falou isso? Agora olha o verso 17. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Queridos, entenda uma coisa. Existem pessoas que não vai participar daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Existem pessoas que não vão participar daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Não é porque você não quer, não. É porque quando foi profetizado sobre a sua vida, a pessoa duvidou, murmurou e falou que você não conseguiria. E o Senhor não vai deixar participar. Amém ou não amém? Não é que você não queira, é que Deus é justo. Deus é justo. É tempo de boas notícias. Repita comigo assim: é tempo de boas notícias. E não podemos ficar calados. Mais uma vez, é tempo de boas notícias. E não podemos ficar calados. Então receba essa palavra, aplique fé nela, abençoe seus irmãos, abençoe a sua família, abençoe a sua igreja, abençoe os seus pastores, abençoe a sua cidade, ore pelas lideranças dessa cidade. Ai pastor, mas eles são, não interessa, o teu papel é orar, não é falar mal. Você concorda? Não, eu não concordo com um monte de coisa que eu vejo, mas eu não falo mal. Deus não me chamou para ser um hater, tampouco um stalker. Isso aí combina muito para os filhos das trevas, não para nós. Deus nos chamou para ser abençoadores. Nós não dependemos de governo, nós não dependemos de vereador, nós não dependemos de prefeito, nós dependemos é de Deus. O nosso papel é orar por eles, que eles façam uma boa administração. E se ele não fizer, ele vai ter com o Senhor. Você não é um hater, nem um stalker. Não traga esse papel para você. Amém ou não amém? Fique de pé, eu quero orar com você.